Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos aí no Clube do Remo, pedido de reunião através do Conselho Deliberativo para falar sobre a situação do futebol, pedir esclarecimentos aí ao Executivo de Futebol Marcos Braz, também falar sobre a questão jurídica, será que os contratos dos atletas novos do Leão Azul não estão passando por este departamento jurídico azulino? A gente vai conversar com vocês sobre isso. Também falar sobre o mercado da bola, porque tem possibilidades de chegada de mais jogadores ao Bam Parabaenão. E também falar sobre esse jogo da próxima quinta-feira contra a equipe do Criciúma, jogo perigoso em mais uma rodada da Série B, o Remo que ainda precisa secar seus adversários na rodada para não cair mais posições na tabela da Série B. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo chegue no topo da plataforma e o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, conversar um pouco mais com vocês a respeito aí da situação do Clube do Remo, do Campeonato Brasileiro da Série B. O Remo que empatou ontem 0-0 contra a equipe do Coritiba, onde o Remo ficou boa parte do tempo com o jogador a mais, mas com uma postura ali que assustou o seu torcedor, né? Que acabou chamando o Coritiba para o seu campo de defesa. O Remo quase acabou derrotado, traz um ponto para Belém, mas tem a possibilidade de cair posições na tabela. O Remo corre o risco de terminar a rodada na 9ª colocação e vai precisar secar seus adversários aí na rodada. Bom, já conversamos aqui com vocês ontem, né, sobre a nossa opinião a respeito do trabalho do técnico Antônio Oliveira. Para mim é um trabalho que não conseguiu evoluir. O Remo precisaria fazer a troca, mas pelo que a gente acompanhou, a diretoria vai manter aí a comissão técnica. Ontem, né, o executivo de futebol Marcos Braz não foi lá para a coletiva para falar sobre isso, foi para falar sobre a arbitragem. O Antônio Oliveira não deu entrevista ali para falar sobre o jogo e com isso o treinador português seguirá no comando técnico azulino. Já comentei com vocês aqui também no vídeo de ontem que, na minha opinião, o Remo segue sendo mal treinado, segue com problemas táticos, problemas físicos, problemas aí em termos de conjunto, e por isso que, na nossa opinião aqui no canal, ele não consegue evoluir nas mãos do técnico português. Bom, ontem saiu uma informação na Rádio Clube do Pará de que o Conselho Deliberativo do Clube do Remo, né, vai pedir aí uma reunião junto com o Marcos Braz para justamente ali tentar, né, obter algumas explicações sobre as decisões do executivo de futebol do Clube do Remo, especialmente em relação aí à manutenção do trabalho do português, e segundo algumas informações também sobre questão de contratos aí de alguns jogadores que foram contratados que não estariam passando pelo departamento jurídico. Sobre isso, pessoal, hoje lá no Twitter tá o próprio Gustavo Fonseca, ele desmentiu essa informação, dizendo que sim, tudo passa pelo departamento jurídico, tá? Os contratos dos jogadores passam pelo departamento jurídico e que esses atletas aí estão sim tendo o aval da parte jurídica do clube. O que eu acredito, tá? Porque o departamento jurídico do Remo é um órgão competente, é um órgão que vem trabalhando aí, né, para que o Remo nos últimos anos diminua principalmente a sua dívida e com isso tenha uma vida financeira aí mais saudável. Eu inclusive aqui já cansei de falar para vocês nesses últimos jogos do Clube do Remo de que o Marcos Braz, junto com a diretoria do Clube do Remo, mas eu falo o Marcos Braz, por ser esse executivo de futebol, ele é o principal responsável hoje pela manutenção do trabalho do português. Então ele decidiu manter aí o trabalho do executivo de futebol e por isso
ele também precisa ser cobrado, tá? O Marcos Braz precisa ser cobrado também por conta dessa manutenção aí do trabalho do treinador português. E já cansei de falar para vocês também de que ficar só criticando o Antônio Oliveira também é muito cômodo, né? Porque não é só ele o responsável. A diretoria é responsável por mantê-lo e os jogadores em campo também por não estarem entregando tecnicamente e fisicamente também melhores desempenhos. E óbvio, isso aliado ao trabalho do treinador português. Então, foi o final de semana aí, né, com essas questões aí. Se eu não me engano, a reunião foi marcada para o dia 8 de setembro, após o feriado ali, no Condel do Clube do Remo, para falar sobre essas questões do futebol azulino. O Remo, que na minha opinião, pessoal, ele só não está nesse G4 ainda, vocês sabem muito bem, por conta dos pontos que vem desperdiçando em Belém, né? O Remo fora de casa, com o Antônio Oliveira, tem tido resultados até interessantes. Repito, ontem o empate contra o Coritiba não é considerado um resultado ruim. Só que você ter desperdiçado pontos contra a Ferroviária, contra o Novo Horizontino, perdeu o Repar, o Botafogo de Ribeirão Preto, enfim, pontos que hoje fazem muita falta para o Remo. Pontos como mandante que fazem muita falta. Então o Remo precisa engatar essa sequência de vitórias na Série B, que eu já falei para vocês que o Remo não consegue engatar, e também voltar a vencer em Belém. Então essa que é a maior crítica, né, principalmente em relação ao trabalho do português. O Remo tem 3 vitórias em 11 jogos com o Antônio Oliveira. Ontem eu até tinha dito que eram só 2, mas são 3. Ainda é pouco. Ainda é pouco. E a gente pode cair em mais posições. O Remo pode terminar a rodada aí na 9ª colocação. Vai precisar secar aí Vila Nova, Avaí, Cuiabá, para não cair essas posições. Então o prejuízo pode ser muito grande. E vai ter um jogo muito perigoso na quinta-feira contra o Criciúma no Mangueirão, tá? Às 9h35 da noite. Aliás, ontem à noite mesmo, né, logo após a partida, a diretoria já soltou aí os valores dos ingressos. O Remo postou nas redes sociais, os torcedores chateados com o resultado de ontem, com a atuação especialmente do Remo, criticaram bastante, né, porque, poxa, mal passou um jogo e já vieram ali anunciar os ingressos, e o torcedor está muito chateado. R$40 a arquibancada, R$80 as cadeiras. O torcedor do Remo ele fala que não vai, né? Mas chega no dia ali, o pessoal acaba indo. A raiva, de uma certa forma, se transforma em esperança depois. Mas o torcedor do Remo também ele não é burro, né, cara? Ele não vai estar tampando os olhos aí e deixando de enxergar a realidade. A realidade é que o Remo não está entregando boas atuações, não está tendo um bom desempenho neste momento da Série B, nesta fase aí com o Antônio Oliveira. E essa que é a grande preocupação. Se você for fazer aqui, né, um recorte, né, se eu fosse um ano atrás, por exemplo, né, a gente que estava brigando pelo acesso para a Série B deste ano passado, quem não lembra, né? Aliás, hoje completa o ano daquele jogo lá contra São José, lá na capital Porto Alegre, que classificou o Remo para o quadrangular. E Midi, daqui a um ano tu vai estar na 6ª posição da Série B, tu vai estar feliz, tu vai estar satisfeito? Pô, todo mundo faria esse acordo, né? Todo mundo faria esse acordo. Entretanto, o Remo fez um investimento para chegar na Série A. O Remo entregou essa expectativa para o seu torcedor. E a gente romantizar e aceitar que só isso pode ser entregue é pouco porque o Remo investiu. Se o Remo tivesse com um orçamento apenas para se manter na Série B, estivesse fazendo uma campanha ali, né, até contra rebaixamento, e estivesse hoje na iminência de cair para um 9º lugar, ainda assim estaria pouco, né? Mas a gente entenderia. Então não dá para ficar romantizando aqui. E isso não é secar, gente. Muito pelo contrário. Isso aqui é torcer para que as coisas melhorem. É torcer para que o Remo entenda que esse campeonato está muito acessível para a gente. Mas que o Remo precisa melhorar. Que o Remo precisa de uma mudança. Até agora a diretoria está pagando para ver. Está mantendo o treinador, né? E as coisas até o momento não mudaram. Os jogadores também precisam ser cobrados, porque durante essa semana que passou, fecharam ali com o Antônio Oliveira. Falaram, não, nós vamos aqui abraçar a união, vamos apoiar a comissão técnica, vamos também, né, de uma certa forma, entregar resultados diferentes. E não foi isso que a gente viu lá em Curitiba, com o desempenho que o time teve. Então é nesse sentido que o torcedor do Remo está criticando, e com razão. Eu não retiro nenhum tipo de crítica do torcedor com o que está acontecendo, porque o torcedor sabe a oportunidade que tem de voltar para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Tem uma meia dúzia de pessoas que
acredito que puxam o saco de dirigentes dentro do Remo, né? Aquelas pessoas que vivem dentro do Remo, que vivem o Remo diariamente, que se incomodam com a opinião da torcida e até mesmo de nós, criadores de conteúdo, que acham que a gente está criando um terror aqui, que a gente está fazendo campanha contra o Remo, que a gente trabalha pela teoria do caos. Não, muito pelo contrário. Porra, há 3 rodadas atrás tava aqui chamando o torcedor para ir pro estádio. Isso é jogar contra? Isso é ser secador? Não, muito pelo contrário. A gente quer que o Remo melhore, a gente quer que o Remo entregue desempenho aliado com o resultado, porque o investimento foi para isso. E nós temos que ser chatos sim nesse sentido, porque se passar essa oportunidade, não sabemos se ano que vem nós teremos essa chance de chegar numa Série A. Então que isso sirva de combustível para os jogadores, para a comissão técnica. Vocês têm essa possibilidade de mudança. Torcedor que está cansado de fazer a parte dele. Quinta-feira ele vai estar de novo no Mangueirão, naquele horário tarde da noite, tendo que trabalhar no dia seguinte, mas vai estar lá, dando apoio para vocês. Então, o torcedor que paga ingresso, que paga sócio, que compra camisa, ele tem o direito, tá, de criticar, de fazer aí, né, as suas reclamações, mas ele está lá apoiando. Ontem, inclusive, nas organizadas, algumas organizadas começaram também a soltar aí nota de repúdio contra o técnico português, porque é um sentimento geral da torcida. Não é meia dúzia de blogueiro, de jornalista que está soltando esse tipo de informação. Não, é a torcida em geral que está insatisfeita. Mas tem uma meia dúzia aí, né, que adora macho, como diz aquele famoso jornalista aqui de Belém, que não está nem aí, que acha que isso é terror, que isso aqui é terrorismo, isso aqui é ser secador. Enfim, cara, eu quero no final do ano comemorar um acesso para a Série A, tomar cerveja pra cacete na doca e comemorar com a minha família como eu nunca comemorei com o Remo. Até porque o Remo na Série A é bom pra mim, crio conteúdo aqui na internet, é bom pra você do outro lado que é torcedor, é bom pro clube, é bom pra todo mundo, gente. Então bora parar com esse espírito de vira-lata, de se conformar com pouco. Não, o Remo tem condições de chegar numa Série A de Campeonato Brasileiro. Bom, hoje também, né, surgiram algumas informações aí sobre possibilidades de novos contratados, falando que tem meia para chegar, tem atacante também para chegar. Assim, eu hoje, em relação a contratações, eu não me empolgo, tá? Não me empolgo por conta justamente desse trabalho da comissão técnica que é ruim. Porque não adianta também de ficar só se reforçando se o trabalho tático, conjunto do Remo como um todo, como um time, não consegue evoluir, gente. Porra, ontem estreou o Eduardo Melo, não conseguiu apresentar muita coisa. Diego Hernandes agora que virou titular. Ontem tinha o Marcelinho como ponta. Depois o Pedro Costa jogou como ponta. Então, nós temos elenco, mas nós não estamos sabendo trabalhar com esse elenco. A comissão técnica não está sabendo trabalhar. Então, como é que eu vou me empolgar aí com contratações? Teve uma galera também que começou a falar aí que o Bergson, né, já está próximo de fechar com o Remo também. Não chegou nada oficial para mim aí de informação, tá, sobre isso. Mas são as especulações que também acontecem sempre, né? Quando chega um resultado, acontece um resultado negativo, aí começa a surgir de novo as informações sobre contratações. O Remo vai ter até, né, esse início de setembro para contratar, mas é o que eu falo, não consigo empolgar também com as contratações porque o trabalho da comissão técnica não é bom. Então alguma coisa precisa mudar nesse sentido. E se a diretoria está acreditando ainda no Antônio Oliveira, que a resposta seja quinta-feira contra o Criciúma, porque se o resultado não for positivo, se não for vitória contra o Criciúma, a pressão vai estar muito grande. Dificilmente o Antônio Oliveira vai ter aí ainda forças, né, para seguir no comando técnico do Leão Azul Paraense. É muito importante uma reação agora, é muito importante uma sequência de bons resultados, de vitórias, é que o Remo novamente se aproxime desse G4, né, já que esse é o grande objetivo do Remo em 2025, de chegar na Série A do Brasileirão, tá? E é o que eu falo, as cobranças têm que ser divididas, diretoria, executivo de futebol, jogadores e a própria comissão técnica, que sinceramente, como eu disse, ficar batendo nela também já é algo assim até repetitivo. Ou as coisas mudam dentro do Bainão, ou a gente não vai sair do lugar. Nós vamos seguir no mesmo lugar e ano que vem estaremos de novo na Série B. Mas o investimento foi para a gente chegar na Série A e o torcedor está querendo isso porque está próximo, está ali, está alcançável, mas algo tem que mudar dentro do Bainão. Beleza?
Queria muito saber a opinião de vocês também sobre esses assuntos aí, sobre essas questões que estão acontecendo no Clube do Remo. Não esqueça de deixar o like, de verificar a sua inscrição, de compartilhar com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Uma abençoada semana a todos nós. Tamo junto, valeu!